Agora conosco aqui professor Luciano Cachoeira para falar aí das disciplinas que ele leciona. Obrigado, professor. Bem-vindo mais uma vez aí no NGCast. Obrigado, eu agradeço mais uma vez estar participando aqui com vocês, né? É um prazer estar aí para esclarecer para os nossos alunos aí e demais, para a comunidade como um todo, né? O nosso trabalho aqui dentro da Uniarp. Isso é muito importante, né? Às vezes fala, mas é o que exatamente cada professor trabalha e o que isso vai influenciar. Então, professor Luciano, vamos falar aí circuitos digitais 1 e 2, o que essa disciplina lá na vida do engenheiro ou acadêmico ali, como que ele você faz ele entender a aplicação disso lá na prática? A eletrônica, né, ela é dividida basicamente em duas áreas, a eletrônica digital e a eletrônica analógica. No caso, os circuitos digitais é o que trata aí do entendimento da eletrônica digital, né? Essa disciplina, basicamente, ela estuda circuitos lógicos, e esses circuitos lógicos eles são compostos somente de variáveis discretas, vamos dizer assim. Então, todo que é estudado ali é uma forma de entender como eu posso fazer intertravamentos em processos, intertravamentos lógicos, né, para que determinado atuador seja atuado ou não tenha, eu elimine o problema de acontecer algum defeito, um problema na máquina, um acidente e assim por diante. Então, por meio da eletrônica digital, nós conseguimos fazer intertravamentos, certo? E tudo isso é estudado através desses elementos aí, que se chamam portas lógicas, que são a base dessa disciplina, certo? E essa disciplina é uma disciplina base. Mais tarde, né, a gente faz várias simulações em softwares para que o aluno tenha esse entendimento. Por quê? Porque essa disciplina vai ser muito importante, essa análise lógica, no desenvolvimento de software para microcontroladores, para controladores lógicos programáveis, né? O que seria basicamente isso? Microcontroladores é automação em série ou de pequenos produtos, automações menores. Por exemplo, na nossa casa, você tem lá um micro-ondas, uma máquina de lavar, qualquer equipamento, um alarme da residência, então lá tem microcontroladores. Tem uma lógica lá dentro desse microcontrolador, que é feito através de um software, né? E esse software usa toda esse estudo que é feito em eletrônica digital para fazer os intertravamentos, ou seja, a hora que o alarme estiver atuado, a hora que tiver uma pessoa que não deve estar em determinada área do recinto, eu vou fazer o disparo do alarme, eu vou fazer uma conexão, né, para dar uma informação para o pessoal da segurança ou para o próprio morador, né? E dentro da indústria também, dentro da indústria, em vez de se utilizar microcontroladores, também são utilizados, mas como já são aplicações em processos muito maiores, são os controladores lógicos programáveis, que a gente chama de CLPs. Então, também dentro dos CLPs você faz muita lógica de programação, ou seja, todos os intertravamentos de processo, todas as lógicas de controle, tanto as digitais, que nós estamos falando aqui, mas também as analógicas são feitas dentro desses controladores, né? Então, é uma disciplina que te dá muito embasamento nessa área aí, né? O que a gente consegue fazer dentro da disciplina? Além de toda a teoria, o conhecimento, a gente consegue fazer várias atividades de simulações em software, né? E até muitas atividades ligadas a essa área de processo. Bacana. Circuitos digitais, daí temos os circuitos elétricos também, 1 e 2. Os circuitos elétricos, né, eu entendo na disciplina da engenharia elétrica como uma matéria, tipo assim, depois das bem básicas, eu já sei química, eu já conheço átomo, eu já conheço a matéria, as propriedades da matéria, né? Depois disso, a primeira coisa é entender circuitos elétricos. Por quê? Porque os circuitos elétricos, dentro da nossa área, está em todas as áreas. Não tem como, né, o profissional ser um engenheiro que vai trabalhar lá numa automação, ou seja, ele vai trabalhar
numa indústria ou na concessionária, na distribuição de energia, em sistemas elétricos de potência, né, tem que conhecer circuitos elétricos. Então, essa disciplina, que são divididas em duas, onde uma a gente só estuda circuitos em corrente contínua e o segundo, circuitos em corrente alternada, né? Então, ali são estudadas uma série de análises e técnicas de análise de circuitos, né, onde o aluno consegue ter um embasamento para que qualquer circuito elétrico que ele tenha no dia a dia dele, ele consiga fazer o quê? Um modelo matemático de circuito e fazer uma análise e cálculos, né, para dimensionamento, né, dos demais elementos que são necessários nas instalações elétricas. É uma disciplina bem importante, né? Eu considero, a gente não tem como dizer, né, não tem a mais importante, sim, mas ela é a base também. Inicia por ela, para né? todas as disciplinas. Tá falando ali agora, tá falando de circuitos elétricos e sistemas elétricos. Os sistemas elétricos aí, os sistemas elétricos de potência, a gente chama de SEP, né, para abreviar um pouquinho, também é uma disciplina que eu considero muito importante. Nessa disciplina a gente estuda, o nome diz, né, sistemas elétricos de potência, está mais ligado à transmissão de energia e à parte de transformação, né, vamos dizer assim. Ou seja, eu estou estudando impedâncias de geradores de energia, geradores rotativos, né? Sei lá, hidrogeradores, turbogeradores, estou estudando linhas de transmissão, de distribuição, estou estudando transformadores, quais são o comportamento e as impedâncias desses transformadores, e tudo isso para quê? Porque eu preciso, quando tem uma anomalia no sistema, que é o que acontece bastante, uns curtos circuitos que a gente chama, o sistema ele deixa de ser equilibrado e ele passa a ser um desequilibrado. Por exemplo, o sistema nosso é trifásico. Então, quando uma das fases, por exemplo, ele tem uma anomalia, ele sai da condição normal dele. E aí a gente tem que fazer o estudo, o que vai acontecer com a corrente nessa fase e com as tensões nas outras fases. E por que a gente analisa isso? Quando acontece uma falta, um elemento de proteção, que é aquele que desconecta o circuito para que você não tenha avarias no teu sistema, danos nos teus equipamentos, ele é obrigado a eliminar essa falta. Então, quando acontece essa corrente de curto-circuito, o teu disjuntor tem que estar apto a desligar o circuito, mas ter a capacidade de desligar o circuito. Entendi. Por exemplo, se eu não faço esse cálculo, eu não dimensiono um disjuntor dessa forma, a hora que eu tenho o curto, ele vai ter um comando de abrir, mas ele não vai conseguir extinguir o curto-circuito. Ele abre, mas não extingue o arco, por exemplo, o arco elétrico. Então, o que acontece? Se eu não conseguir abrir, eu danifico toda uma instalação elétrica. O disjuntor, no caso, não vai fazer a função dele, é isso? Ele recebe o comando para fazer, ele tenta fazer, às vezes faz ou não, porque como essa corrente, por exemplo, ela tem de uma intensidade muito maior que ele foi projetado, sim, às vezes ele já tem ali um problema de selamento dos contatos, ou às vezes ele abre, mas daí ele não consegue extinguir o arco, ou seja, sei, a passagem da corrente continua por ele. Entendi. E aí é o seguinte, os elementos, os componentes elétricos, o que é? Ele suporta essas condições anormais por tempos pequenos, eles são projetados para um determinado valor, uma intensidade de corrente que pode passar por ele, que são as nominais do equipamento. Sim. E essas que não são nominais são esporádicas em função de alguma anomalia do sistema. Então, o disjuntor ele tem que proteger todos esses elementos que estão a jusante dele. Então, nessa disciplina, a gente estuda como calcular as correntes de curto-circuito. Você vai dimensionar um condutor elétrico numa instalação, você precisa saber as correntes de curto-circuito naquele ponto que está dimensionando o condutor. Porque dimensionar um condutor não é apenas saber a corrente de trabalho que vai passar, aquela em condições normais, sim, e a forma que ele está instalado, para ver a dissipação térmica dele. Não, também é a corrente de curto-circuito, porque na hora do curto-circuito, a corrente que vai passar por ele é muito maior, e ele tem que suportar um determinado tempo. O disjuntor tem que abrir num tempo menor que esse para que não danifique o condutor. Então, todo esse cálculo dessas correntes, outra coisa, o ajuste de proteções. Você tem o disjuntor certo, mas a proteção não está ajustada de forma correta. O que acontece? O disjuntor era para atuar,
ele tem condições mecânicas e elétricas de estar inserido naquele circuito, porém ele não abriu o circuito e não recebeu um comando para abrir. Por que ele não recebeu um comando? Porque o sistema de proteção que estava olhando essa corrente não está ajustado de maneira correta. Está ajustado em cima ou abaixo da curva de um elemento de um transformador, por exemplo, ou seja, antes dele abrir, danificou o transformador. Antes dele abrir, danificou o condutor. Antes dele abrir, danificou um outro elemento do circuito que está ali. Um barramento, né? Ou um CCM, um painel elétrico. Então, todas as dimensões no sistema elétrico requerem conhecer a corrente de curto-circuito. Uma outra coisa muito importante para a corrente de curto-circuito, né? O pessoal observa que todos os profissionais da área que trabalham, eles utilizam uma vestimenta. Sim. Como que se determina a vestimenta? Precisa saber as correntes de curto-circuito. Então, tudo nasce aí, você tem que conhecer todas as correntes de curto. Então, a gente estuda nessas disciplinas de CEP 1 e 2, como calcular essas correntes, né? Como fazer as curvas de proteção, que a gente chama de coordenação e seletividade. Né? Ou seja, eu tenho que proteger, mas eu tenho que proteger só aquilo que deu problema. O resto da minha fábrica tem que continuar funcionando. Então, isso se chama, né, seletividade. E também a gente estuda muito fluxo de potência. Ou seja, sistemas elétricos que têm mais de uma fonte, por exemplo, lá na tua empresa você tem a fonte da concessionária e tem lá mais uma geração interna. Então, preciso saber como que eu vou trabalhar com esse fluxo de potência. Quem que vai fornecer energia ativa, quem que vai fornecer energia reativa. Quando acontecer um curto, aí eu estudo o gerador também para saber a contribuição desse gerador no curto, a contribuição da concessionária, e para aí dimensionar todos os elementos da nossa instalação. Vamos dizer, sistema elétrico de potência é desde a geração, transmissão e distribuição de energia, né, de uma unidade qualquer, né, da própria distribuição na área urbana também, estuda sistemas elétricos de potência. Né? Muito importante. Então aí foi o professor Luciano, obrigado mais uma vez, professor Luciano, né, por estar aí conosco no ENGCast falando, né, das suas disciplinas, e é sempre bem-vindo aqui. Ok, eu que agradeço, e a gente tem muita coisa para falar, para mostrar para nossos alunos, né? A Uniarp está sempre aberta à visitação do pessoal, tem um período que o pessoal faz uma apresentação dos cursos também, né? Sim. Então, estão todos convidados, né, para conhecer e vir aí trocar conhecimento com nós, né? A gente conhece e sempre aprende também um pouco com os profissionais que vêm aí para dentro da instituição. É isso aí, obrigado aí pelo convite, né? Já eu convido o professor Luciano, e esse é o objetivo aí dessa nossa conversa aí com os professores, né? Falando de suas disciplinas e mostrando aí dentro da prática a aplicação lá no campo de trabalho, dentro do que vai aprender aqui dentro das disciplinas dos cursos de Engenharia Mecânica e Elétrica Uniarp, aqui no ENGCast Uniarp.